Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Hábito 28, comigo, Aline Regis. Hoje com uma convidada também muito especial, como todos os convidados que estão vindo por aqui. Inclusive, ela já está aí com a gente. Vamos lá, vou convidá-la. Isaura, boa noite. Chamando aqui, mandando convite para a nossa convidada de hoje. Oi, Rogério, boa noite. Edmara, vira a tua câmera para a gente conseguir. Aê! Boa noite, seja muito bem-vinda, minha convidada ilustre de hoje. Vamos Boa desejar boa noite, minha noite amiga. para os nossos convidados que estão entrando agora na nossa live. A Isaura, o Rogério. Boa noite a todos. Edmara, obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda a essa live maravilhosa aqui no Hábito 28. Hoje com um tema que eu acredito que seja de interesse de muitas pessoas que trabalham viajando, não é? O tema de hoje é trabalho viajando. Como é que eu consigo manter hábitos saudáveis não estando na minha rotina habitual, na minha cidade sede, no lugar onde eu moro? Como é que eu faço para manter essa rotina? Boa noite, Dudu. Boa noite, Charliane. Edmara, me diz, esse assunto é interessante para você? Esse assunto te instigou? Me instigou porque, de uma certa forma, é a minha realidade, né? As pessoas ficam perguntando como é que você faz, né? Ou outras falam assim, nossa, é maravilhosa, você tem uma vida de novela, só viaja, né? Pensa que tu tá viajando passeando, né, Edmara? Acha que eu tô... Não, aí eu brinco assim, gente, vocês só veem o que eu quero que vocês vejam, né? Tipo, só o lado bom. Mas tem Rede os social. perrengues, Rede né? social é isso aí. Quem é que vai postar? Não é? Pô, pessoa ralando. Não, vai postar a partir. Você tá viajando, você mostra os passeios, os restaurantes, os locais que você Exato. vai por conta do seu trabalho, que proporciona isso para você. Mas a parte pesada, a parte dura, ninguém vê, né, Edmara? Não, ninguém vê as horas que a gente não dorme, né? Turbulência no avião. Eu já peguei de tudo que você imaginar com o avião. É acidente, às vezes, na estrada. Uma vez eu tive que escolher ou eu ou o cavalo, ninguém sabe disso, sabe? Então tem umas coisas assim, bem complexas. Imagino, imagino. Mas não sei, você sabe que você foi pensada para essa live exatamente por conta do que você trabalha, da sua vida corrida, da sua rotina de viagens. Então, não foi à toa que eu pensei em você e te convidei para esse momento. É para trazer o quanto para as pessoas o quanto você, como uma mulher que tem um trabalho desafiador, né, de viajar para muitos lugares, como você consegue ter hábitos saudáveis e ter uma vida saudável, porque eu sei que você tem. Então, assim, como você pode contribuir, né, para os interlocutores que estão aqui nos assistindo do Hábito 28, inclusive entraram mais pessoas, a Kessia, a Adriana, a Joselane, a Edileuza, a Joselane, a Lili Ortiz, a Lili Ortiz Araújo. Então, todas as pessoas que estão nos assistindo estão curiosas para saber como você, Edmara Monteiro, consegue manter uma vida saudável, uma vida regrada, uma vida na linha, mesmo viajando muito. Mas antes de qualquer coisa, Edmara, o que nós todos gostaríamos de saber é como é o seu trabalho atual e quantas vezes você viaja durante o mês, para a gente até poder entender um pouco da sua vida. Conta pra gente como é que é a sua vida atual. Não, quando pergunta, né, quantas vezes você viaja ao mês, dá até risada, né? Na verdade, eu sou assessora, eu sou coordenadora pedagógica de extensão, né, no ramo editorial, ou seja, eu coordeno o estado, a região do Norte e do Nordeste, né, no processo de captação de novos contratos, vamos dizer assim, né, novas escolas parceiras para adotar o material didático que eu trabalho, enfim, dentro do ramo editorial. Então, ou seja, eu tenho uma equipe e aí a gente trabalha nesse processo aí, né, de captação de novos clientes, novas escolas aí. Então, como coordenadora pedagógica nesse contexto, eu acabo viajando bastante porque eu tenho uma equipe, né? Então,
tem equipe pedagógica, tem equipe comercial, e aí pensa, né? Norte, Nordeste, Norte e né? Então, Nordeste são muitos estados, não é verdade? e a gente ainda faz umas pontinhas lá no sul de vez em quando, Brasília, São Paulo, sabe? Muito Desse jeito. interessante. Edmara, muito interessante esse teu trabalho, viu? Trabalhar no ramo da educação deve ser deve ser apaixonante, né? Ao mesmo tempo, deve ser muito cansativo para você ter que ter toda essa rotina de viagens, mas eu acredito que na parte de captação de cliente, desse primeiro contato, né, de ser a pessoa de entrada da empresa que você trabalha com o cliente, como coordenadora pedagógica desses novos contratos, deve ser bem interessante, né? Você gosta do que você faz? Eu sou apaixonada, né? Então, assim, eu brinco muito. A mamãe tá até na live, e que é a Edileuza, né? A mamãe tá na live, então ela vai dar até risada. Porque, Boa assim, eu. noite, dona Edileuza. Tudo bem? É, e, assim, é muito engraçado, porque, assim, eu briguei muito para entrar na educação. Eu não queria trabalhar na educação. Mamãe sabe disso, que eu queria ser psicóloga, e Porque a sua mamãe não formação é deixou. psicologia, Edmara? Sua formação, sua primeira formação? Não, eu quis ser psicóloga, a mamãe não deixou ser psicóloga, porque eu tinha que estudar fora da cidade, e aí, por eu já entrar no fazer magistério por conta da minha mãe, né? Ela tá aí, ó, por conta da Ah. mamãe, eu fui fazer pedagogia também por conta da mamãe. E nesse processo eu acabei me apaixonando, né, nesse contexto, já trabalhava na universidade, eu era estagiária. E aí eu comecei a ressignificar o meu processo. Peraí, já que eu fiz pedagogia, já que eu fiz magistério, e eu já estou no mundo superior, eu quero tentar ressignificar o que eu posso fazer de novo dentro da educação. Então, assim, eu fui professora da educação infantil até pós-graduação, né? Fui professora de faculdade, de teologia, pedagogia, psicologia, mas e também de pós-graduação. E depois, quando eu passei para o programa de doutorado, eu entendi o seguinte, cara, eu não conheço educação. Eu escrevo sobre educação básica, eu tenho vários artigos publicados sobre educação básica, só que eu não vivenciei educação básica. Então, aí eu fui para o processo de ser coordenadora Foi para a de prática. educação básica, fui para a prática. E Boa. aí, nesse processo, eu conheci o ramo editorial. Então, me convidaram, foram na escola falar de material e me convidaram para dar uma palestra, me deram outra palestra e foi outra palestra. E as coisas foram acontecendo e E fluindo aconteceu assim, naturalmente. numa vertente tão louca lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Então, tipo assim, entrei e não saí mais. Tem desde Edmara, e tá com 2014, não quanto saí tempo que mais. você está no ramo editorial? Quantos anos? Desde 2014. Nossa, bastante Eu tempo. consegui conciliar por um período o ramo editorial e educação básica, né? Sala de aula e ramo editorial, mas chegou um ponto, 2018, que não, eu tinha que escolher. E aí eu escolhi o ramo editorial. O ramo da docência hoje é a sua paixão, é o que brilha teus olhos. Com certeza. Não é só um negócio, sabe? Não é só levar o material, é você formar gente. E eu descobri que na faculdade, na academia, eu consigo tocar pessoas, formar alunos. Só que quando você está na prática, você impacta muito mais. Então, a sua voz ela é mais poderosa. Então, você consegue transformar e mostrar para aquele professor que muitas vezes está desmotivado, enfim, que ele pode mudar. E aí você vai trazendo coisas novas para ele, uma nova perspectiva. E aí eu acredito que a educação ela transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo, né? Nossa, Então tem eu muito consigo isso, ser Edmara. Que trabalhar legal. muito mais. Então Que eu vejo a educação legal. Você como me ministério deixou, você também. me deixou um pouco mais apaixonada por esse ramo agora, com a sua fala. Muito legal. Muito gostoso Mas ver é. pessoas que gostam do que fazem, levantam a bandeira, defendem e dão o seu melhor. Né? Eu acho que se toda profissão tivessem pessoas assim, com certeza o mundo estaria melhor. Né? Não pessoas fazendo um trabalho porque meia boca, porque não gosta do que faz, porque quer chegar em outro lugar, né? Que quer chegar em outro patamar. E aí nisso não entrega o seu melhor.
que absolutamente não é o seu caso. Então, muito bacana ouvir isso de você. Mas voltando para o tema da live de hoje, que não é sobre educação, mas Não. sobre a Edmara e os seus hábitos. Eu queria saber, eu tenho uma dúvida, assim, sabe? Quando eu pensei sobre isso. Se você tem alguma metodologia, se você tem algum formato de planejamento, de organização de tempo, de gestão de tempo, para conseguir dar conta dos pilares que você tem na vida. Se você utiliza alguma metodologia específica, alguma coisa específica? Utilizo. Tá? Eu brinco muito. Falei, depois que você lê O Clube das 5 da Manhã e O Milagre da Manhã, sua vida tem que mudar de alguma forma. Não tem como Então, se quem manter a não mesma leu, pessoa. O Milagre da não Manhã é. eu li, concordo com você. Os salvadores de vida são maravilhosos e faço até hoje. É incrível. E o Clube das 5 da Manhã também, do O Rob Clube das Sharma, 5 da é manhã. Já vou muito bom. anotar aqui para as pessoas que estão assistindo, para elas anotarem lá também, tá? O Clube das 5 da manhã, né? Isso, do Rob Sharma. Então, assim, são coisas que eu busco aplicar na minha vida. Então, a primeira coisa, se eu tenho uma rotina acelerada, eu tenho que potencializar o meu dia, tá? Eu tenho que potencializar meu dia. Como é que eu potencializo o meu dia? Acordando às 8 ou acordando às 4h30 da manhã? Acordando às Acordando às 4h30 da 4h30 da manhã? manhã. Acordando às 4h30 da manhã, correto? Então, é o milagre da manhã, né? As coisas acontecem no primeiro olhar, momento, né? Ou no raiar do sol. Então, eu busco acordar às 4h30 da manhã. Até porque, Edmara, no período da manhã nós estamos descansadas, né? Acabamos de acordar. E a gente acaba tendo mais energia para desempenhar muitas atividades, né? E aí a gente Sim, aproveita essa energia inicial, né? exatamente. Então, assim, eu acordo às 4h30 da manhã e aí eu tenho uma rotina. Essa rotina, seja ela em casa, seja ela na viagem, ela é a mesma. Então, é muito engraçado, porque a minha rotina de quando eu estou em casa, ela segue a mesma metodologia de quando eu estou viajando. Olha que interessante. Isso é uma dica de ouro. Você Sim, manter a tua rotina, seja acordando, como por exemplo o fato de acordar cedo e realizar as mesmas atividades, estando na sua casa, no local onde você mora, que hoje é Recife, correto? Recife, correto. E estando viajando, que é a sua rotina habitual. Então, se você está, por exemplo, no Pará, você acorda cedo como se estivesse em Recife, sem desculpas. Sem desculpas. Então, por Boa. exemplo, meu personal, ele tá até aqui, né, na live, o Wilton, que eu vou falar dele daqui a pouco, porque ele me dá, assim, umas dicas fantásticas. E o Wilton, Por vai exemplo, ficar famoso, Wilton. o Wilton vai ficar famoso. Então, por exemplo, hoje aqui no Recife, frio, chuva, muita chuva e muito Ainda, frio. Edmara. Não, de ontem para cá o Recife tá assim, sabe Deus? Tudo alagado. Cara, 4h30 da manhã eu estava de pé numa segunda-feira, cheia de frio, com muita chuva, malhando, indo para academia. 5 horas eu já estava na esteira correndo. Então, ou seja, quando eu estou viajando, eu sigo essa rotina, e quando eu estou em casa, eu sigo a mesma rotina. Por quê? Porque eu entendo que tem o processo, né, do cérebro, que você conhece mais do que eu, até porque você tem um livro que escrito sobre isso, né? Então, todas as questões do hábito, de como codificar, de como seu cérebro reage. Então, se eu estou E viajando, eu tenho uma automatizar rotina. o hábito, né? Exatamente. Se eu estou em casa, eu tenho outra rotina, não vai fluir. Então, ou seja, a minha rotina ela é a mesma, seja em casa, seja em viagem. Então, ou seja, estou viajando, estou em casa, a primeira coisa, 4h30 da manhã eu tenho que estar acordada. Perfeito. E aí, Perfeito? essa é uma metodologia bacana que você utiliza, que é de não mudar a tua rotina, independente de onde você esteja. Não muda. Isso para De qualquer pilar, independente de ser exercício físico, alimentação, todos, sono. todos, todos. Todos, Perfeito, todos, todos. perfeito, Eu, perfeito. eu entendo que a gente aprende isso, né, nos livros, tanto no clube quanto no Milagre da Manhã. Né? Eu tenho um horário para dormir
O meu horário, ele é categórico, eu tenho um horário para dormir, eu tenho um horário para acordar. Meu corpo, ele precisa entender qual é o horário de dormir e qual é o horário de acordar. Então isso eu você tenho. consegue manter hábitos saudáveis mesmo estando viajando, correto? Consigo. É O que complicado, é para você difícil. é mais desafiador, Edmara? Por exemplo, você está viajando e para você, dos hábitos saudáveis que você normalmente tem, o que para você é mais difícil manter quando você está viajando? Alimentação. Alimentação. Por Por quê? quê? Vamos lá. Quando eu volto só um pouquinho, de manhã eu faço meu exercício físico. Aí o Wilton, por exemplo, ele é personal, ele é de Recife. Ele analisa meu corpo, tal, passa os exercícios. Eu tenho um aplicativo dele que aí eu consigo fazer exercícios com o meu próprio corpo, quando eu estou num hotel que não tem academia, ou quando o hotel tem academia, eu filmo a academia, ele vai lá, monta a série para mim. Beleza, tá de boa. Então não tem academia, ele monta a série de exercício que eu vou fazer com o meu corpo. Então, ou seja, independente de onde eu estiver, eu consigo fazer exercício físico. Beleza? Perfeito, beleza. Agora a alimentação. Alimentação. Ter hábitos saudáveis. O que que muda na minha alimentação, basicamente, né? Eu comecei a ter hábitos saudáveis, não foi pelo amor, foi pela dor, né? Eu tive pela dor, eu cheguei no momento da minha vida que eu tive que decidir, né? Ou eu cuidava de mim, ou eu me amava, ou eu ia ficar doente e sabe Deus o que ia acontecer. Então, nesse processo de escolhas, eu tive que escolher ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais mais restrita, vamos dizer assim, restritiva. Então, nesse contexto, uma pessoa que escolhe não comer glúten, uma pessoa que escolhe não comer, não tomar lactose, não comer nada que tenha lactose, e uma pessoa que não toma refrigerante e que não toma açúcar, é complicado. Eu chego no aeroporto e eu falo assim, gente, o povo só pensa em glúten. Só pensa glúten. Aí o que você vai fazer no aeroporto onde só tem glúten? Aí eu vou para fruta. Eu descubro, opa, tem fruta, vou comer fruta. Aí eu descobri que tem umas questões de café que fazem omelete. Então eu sempre tô ou na omelete ou na fruta. Boa. Mas é muito triste, porque quando você chega num hotel também, você toma um café da manhã, vai tomar um café da manhã, as pessoas esquecem. Por exemplo, eu não sou celíaca, mas eu escolhi não, porque eu sei que faz muito mal pro meu organismo. Tirar o glúten por opção própria, não pela patologia, né? Mas por opção. Boa. Basicamente, assim, quando você tem um organismo que está todo inflamado, ou você tira o glúten e a lactose, ou você... melhora, ou você vai ficar inflamado sempre. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta mais capciosa. Você realmente optou por tirar alguns alimentos, até por orientação do especialista, para você conseguir ter uma boa resposta, né, a nível imunológico, fisiológico. Mas existem lugares que te convidam a experimentar a culinária local, né? Vou falar aqui do nosso Ceará, por exemplo. Tem, por exemplo, o baião de dois. Tem alguns alimentos que são regionais, né? Dos estados que você visita. E que você provavelmente faz convivência nesses locais depois do trabalho. Sai com alguma amiga, vai conhecer algum lugar. E talvez esse ambiente te chame a experimentar essa culinária. Você se permite isso ou você acaba ficando muito focada no teu hábito alimentar? Não me permito. Não se permite experimentar? Não, não me permito. Vamos lá. Quando você começa, você é nutricionista, você sabe disso. Quando você começa a mudar a alimentação, né? Você começa a mudar a sua alimentação e aí você começa a pegar alimentações saudáveis, você sabe que dentro do seu organismo tem eu não sei falar os termos técnicos, né? Mas tem os que são saudáveis e os que não são tão saudáveis. Então, sempre tá aquela briga. Quando você tem uma alimentação mais saudável, dentro do nosso organismo vai produzindo, vamos dizer, né? A microbiota. Isso, que são saudáveis, beleza? Isso.
dentro do seu intestino... Deixa eu explicar um pouquinho então essa parte. Isso, explica essa parte aí. Eu só sei como funciona. Você não tem muito de saber disso, minha querida. Fique tranquila. No nosso intestino existe a microbiota. O que é a microbiota? São bactérias boas que vivem no nosso intestino de forma comensal. Eles fazem o bem, eles metabolizam alguns nutrientes, alguns alimentos, que são principalmente os prebióticos, que são fibras, que a função deles é exatamente dessas bactérias se alimentar dessas fibras e produzir alguns pós-bióticos, que são substâncias positivas para o funcionamento do nosso organismo e do nosso intestino. Então, quando o nosso intestino ele está em equilíbrio, que é consumindo alimentos prebióticos que alimentem positivamente esses probióticos e a quantidade de bactérias boas se multiplica tanto ao ponto de se sobressair em relação às bactérias ruins, isso vai gerar um bem-estar, tanto a nível intestinal como a nível neurológico, porque o intestino tem uma ligação com o cérebro. Existe um eixo intestino-cérebro que faz com que você produza hormônios que vão te fazer bem. Então, a pessoa vai estar com o intestino funcionando bem, vai estar formando esses hormônios positivos e fazendo com que você tenha um bem-estar geral. E aí, o que acontece? Quando você não come alimentos que possam melhorar a quantidade de bactérias boas, mas sim aumentar as bactérias ruins, porque elas vivem ali, né? Competindo uma com a outra constantemente. E aí, quando as bactérias boas estão maiores, tá tudo bem, porque você está alimentando elas constantemente. Agora, quando você não se alimenta bem, você aumenta as bactérias ruins. Aí é quando vem todas as outras patologias que a gente não vai falar aqui. A gente pode ser motivo de outra live, né, Edmara? Mas, com certeza. O que a Edmara está falando é que as escolhas alimentares dela, independente de onde ela esteja, é para aumentar as bactérias boas, que são esses probióticos, esses alimentos, essas bactérias que vivem de forma benéfica no intestino, e para que ela ganhe a competição com as bactérias ruins. Por isso que ela prefere comer bem e se alimentar bem, independente de onde ela esteja. Exatamente. E aí é tanto assim que tem gente que está aqui que sabe que é de escola, a Analine, por exemplo, eu tive um evento na escola dela sábado retrasado, no interior de Pernambuco, e todo mundo saiu para almoçar. Então todo mundo estava lá na massa, não sei o que, etc e tal. Olha o que eu pedi. Gente, você tem meu quiabo? Você pode trazer o quiabo para mim? Você pode trazer. A Analine tá aqui, ela vai confirmar. Eu quero o meu quiabo, eu quero uma couve, assim, um pedaço de carne. E todo mundo tava lá na batata frita, no ketchup, não sei o que, não sei o que. Tá vendo? Eu estava socializando com eles, só que eu tenho uma escolha. Eu escolhi cuidar da minha alimentação e ser mais restrita. Então, ou seja, vou para esse campo. Se identificando com você aqui, viu? A Liana comentou que é incrível como a alimentação ela é capaz de mudar, né, a nossa vida. Ela disse que depois que a gente já está no ritmo de uma alimentação saudável, tudo funciona melhor. Ela disse que para ela o sono melhorou, o estresse reduziu, melhorou a concentração dela. Ela disse que foi maravilhoso. E aí, a Analine, que você falou, ela disse que é uma prova viva e que pode afirmar que é exatamente do jeito que você está falando. A Liana também falou que, ao contrário, quando a gente começa a fazer essas escolhas, ela fica logo estressada quando começa a fazer más escolhas. Então, ou seja, a alimentação realmente é algo importante. A Claudinha disse que fica logo desarranjada quando se altera. Tipo, quando altera a alimentação, ela fica logo desorganizada. Ou seja, você não se permite experimentar um alimento, por exemplo, uma culinária diferenciada quando você viaja para um lugar diferente, exatamente para se manter uma rotina alimentar saudável, correto? Correto. E assim, eu não deixo de me socializar. Beleza, vamos. Ah, não tem nada aqui. Moço, você vai ter um alface, um tomate, com certeza, e um pedaço de carne. Então, eu vou comer meu alface, meu tomate, meu pedaço de carne. Todo lugar sabe? tem uma saladinha. Não adianta. Todo lugar tem uma salada. Todo lugar tem um pedaço de carne e eu vou estar super feliz, que eu sou carnívora ao extremo. Vou comer carne, vou comer meu alface e tá tudo lindo, sabe? Eu realmente tenho muito medo hoje não é nem medo, é receio. Porque eu sei onde eu cheguei, onde eu estava,
E eu sei até onde eu posso. Então, é assim, hoje, por exemplo, de manhã no meu devocional, hoje no devocional tinha uma parte que falava exatamente bem assim, que às vezes as pessoas elas começam a cuidar da saúde ou tomar algumas decisões importantes na sua vida quando elas entram no fundo do poço, né? Quando elas de fato ficam doentes ou têm um atestado de câncer, etc e tal. E aí eu É quando pensei, cai uma poxa, chave para elas, Edmara. exato. Tipo, eu E aí posso eu morrer. pensei, Se eu não mudar, eu posso morrer. eu Então, aquele posso negócio ali morrer. gera um start na pessoa, tipo, aquele medo de morrer, e ela muda. Exatamente. E aí eu vou pensar o seguinte: eu tenho alguns problemas, não é problemas. Ao longo da minha vida, você vai aprendendo como o seu organismo funciona, né? E o que é bom e o que é você. Então, isso parte do processo do seu autoconhecimento, descobrir como o seu corpo reage a determinadas situações, Perfeito, né? adorei. Eu Então, por adoro. exemplo, Perfeito. a minha clínica, a minha médica, a doutora Regina, que era a minha clínica geral, lá em Vila Velha, ela sempre falou para mim, Edmara, seu corpo não funciona comendo massa, comendo fritura, comendo isso, você tá passando mal, tá vendo isso? É por conta disso, é por conta... Então, ou seja, desde os meus 15 anos de idade, 18 anos de idade, a doutora Regina fala isso para mim. E aí eu falo, eu vou mudar, doutora Regina, eu vou mudar, doutora Regina. Aí, ou seja, aí eu mudo de região, chego aqui, a minha endocrinologista, a doutora Terezinha fala a mesma coisa. E aí eu precisei de um burnout na minha vida para me dar um gatilhado, sabe? Então, assim, quando eu fui diagnosticada em fevereiro Completamente. Não foi pelo com amor pelo prazer. burnout, e aí eu falei assim, cara, eu tô com burnout. E assim, as pessoas às vezes ridicularizam o burnout, né? Não entende todos os gatilhos que o burnout pode causar na sua vida. Gente, só para vocês terem noção, o burnout leva muitos casos de suicídios por causa do burnout, né? E tem além de inflamar todo o seu organismo. Então, ou seja, quando eu tive um burnout na minha vida, no início do ano que eu fui diagnosticado, né, de janeiro, com esse burnout, e eu descobri que meu organismo estava todo inflamado, então foi ali exatamente que eu falei assim, ou eu Para paro você, ou eu e vou mudo, buscar o equilíbrio em ou todas as áreas da minha vida, ou eu com 35 anos de idade vou morrer. Então, ou seja, não tem muita opção na minha vida, sabe? Então, assim, foi o gatilho que eu precisava. E aí eu percebi, juntando com a leitura de hoje cedo, né? Eu falei assim, cara, é isso. As pessoas, às vezes, por isso que eu brinco com você, olha, eu mudei a minha atitude e eu não abro mão de ter hábitos saudáveis, e eu sei o quanto isso é difícil, porque você porque eu pagou tive um que preço aprender a muito escolher. caro por não Eu ter paguei um feito preço isso muito caro. antes. E não vale a Então, pena. assim, Não vale muito a sexta-feira, por pena. exemplo, eu estava em João Pessoa. Cara, sexta-feira eu estava em João Pessoa. Eu rodei 2.000 quilômetros de segunda até sexta dirigindo, né? Ou seja, eu saí de Recife, fui para Delmiro Gouveia já lá no final de Alagoas, fui para Arapiraca, Penedo, voltei para Recife, depois eu fui para João Pessoa. Aí, tipo, quando eu cheguei em João Pessoa, cara, eu tava exausta na sexta-feira, meu corpo doía. Mas eu falei, poxa vida, tô na frente da praia e eu vou caminhar na orla, entendeu? E assim, se fosse outros momentos, eu não iria. Tudo bem que eu tava com um professor maravilhoso, maratonista, que corre 42 quilômetros, né? Em 42 quilômetros, mas, tipo, não iria. Mas eu falei, pô, cansada, eu vou. Não vou perder essa oportunidade, entende? Boa, Então Edmar. são essas coisas. Show. Edmar, inclusive as pessoas estão se identificando muito com você aqui. Olha que interessante. A pequena Ju falou o seguinte: eu passei um ano me alimentando saudável e era muito criticada pela minha família. Era um estresse diário. Hoje eu estou me sentindo mal comigo mesma e com muita dificuldade de voltar a me alimentar saudável. Olha aí, pequena Ju, quem sabe essa live não foi para ti. Dar uma despertada. Não Se a é? Edmar conseguiu vencer, tu também consegue, pequena Ju. Então vamos para cima. E aí as pessoas estão aqui também surpresas pelo burnout, que talvez era uma coisa que nem todas as pessoas soubessem Nem na todo sua mundo vida. sabia de Nem burnout, todo mundo não. sabia, então as Foi pessoas muito ficaram, escondido. oh, que interessante, eu não sabia, nossa, olha só. O quanto muitas vezes não tem o mal que não venha para o bem, segundo Napoleão Hill. Toda dificuldade, toda dor física, toda doença, toda fraqueza carrega consigo o benefício de uma semente equivalente. Ou seja, se você conseguir enxergar alguma coisa de bom no meio de um problema, de uma dificuldade, como a Edmar encontrou,
que é exatamente no meio do burnout encontrar, eu preciso mudar, eu preciso ter hábitos saudáveis, porque senão não vai rolar mais. Ela conseguiu dar uma virada de chave e hoje tem uma vida muito mais saudável. O Guga falou que a sua história é incrível, que admira demais você. A Ana Cláudia disse que ela é admirável demais. E a Nicla disse que você é incrível, potencialidade em pessoa. Cláudia disse que foi muito criticada, a monstrinha da dieta e da marmita, olha só. Mas que hoje é muito respeitada por conta da persistência. Olha aí, se a gente der um ouvido, tapar os ouvidos para as críticas, a gente consegue colher muitos benefícios, não é verdade? E aí a Claudinha falou em marmita, me deu essa dúvida também. Tu anda com lanches dentro da bolsa, por exemplo? Sei lá, uma frutinha. Eu separei umas coisinhas para você dar risada. Porque, assim, nesse processo, eu tive que encontrar pessoas interessantes que pudessem me ajudar. Então, assim, a primeira pessoa que eu encontrei na minha vida foi o doutor Daniel Calegari Pereira, lá de Vila Velha, né? Que ele é neurocirurgião. Porque, assim, quando eu desmaiei em Pernambuco, fiquei internada, né, dentro do atendimento, com meu corpo todo dolorido, alto índice de estresse, tal, não sei o quê. Eu fui para a família, né? Tipo, eu vou para algum canto, né? Não posso ficar aqui. E aí, doutor Daniel Caligari, ele foi um anjo na minha vida e ele falou uma coisa super que mudou a minha vida. Que ele falou bem assim, Edmara, presta atenção. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Um médico falando. E se Deus voltasse hoje na Terra e pedisse seu corpo emprestado para ele fazer uma missão, você estaria pronta para entregar seu corpo? Seu corpo está preparado? E ali foi um choque, assim, eu chorei desesperadamente, e ele falou bem assim, você precisa mudar. E ele falou mais, a mente não envelhece. Exato. E aí ele falou bem assim, a mente não envelhece, o corpo sim. Então, ele falou bem assim, como é que a mente, ele fez analogia, uma Ferrari funciona dentro de um Fusca. Dá colapso. Mara chamou o Fusca, ó. Te chamou. Eita, foi um tapa na cara, assim, sabe? E assim, e as pessoas às vezes me questionam, minha família mesmo me questiona, como é que tu sai do Recife e vai para Vila Velha para ver um médico? Eu vou para Vila Velha, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Ninguém entende, mas só você que escutou isso do médico, ninguém nem sei. Sabe, todo mundo sabe, né? Agora, não, eu sei. Ele é fantástico, assim. Todo mundo querendo se consultar com seu médico agora, Edmara. Olha aí. E ele esse médico é de respeito. A Renata ficou toda arrepiada e disse, que médico? Fala o nome dele de novo. E a Liana ainda falou assim, verdade, viu? Eu assisti uma palestra que falou isso. Somos templo e morada do Senhor. Precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Que é o nosso corpo, que é a nossa mente, que é o nosso espírito. A gente tem que cuidar de forma equilibrada de todos os pilares da nossa vida, né? Não é só de uma coisa. E assim, ele me tratou. O tratamento de burnout demora de 1 ano a 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, e eu tô desde início do ano. Tá em tratamento? Eu tô em tratamento, mas assim, minhas taxas melhoraram 90%. Eu fiz as minhas taxas eu tava diabética com tudo que você imaginar tinha, colesterol e tal, e assim, fiz minhas agora em agosto, e tipo, mais de 25% de melhora no meu organismo sem medicação. E aí ele me deu várias coisas, completamente seu, mérito completamente seu. É dele também, e da equipe. Boa. Disciplina, eu sou muito disciplinada. E aí, deixa eu só te mostrar meus potinhos. E aí, por conta dele, eu tenho uma equipe multidisciplinar, que é a Mayara Vidigal, que é minha nutricionista, e o Hilton, né, que tá aqui, que é meu personal. E a Mayara, ela me deu vários potinhos, só para vocês terem noção. Então, eu tenho potinhos para tudo, que eu carrego nas minhas viagens. Então, assim, eu tenho aqui meu potinho da glutamina, meus potinhos de shot pós-treino, meus potinhos de shot pós-treino, meu potinho antes do treino. Então, assim, eu tenho um potinho para tudo na minha vida. Então, assim, eu carrego na minha mala uma mala das minhas comidas e a mala dos meus potinhos. Então, meus shots, meus própolis, chás, tal. E chips de coco, amêndoas,
Gosto castanhas, bastante. na verdade, né? Castanhas de coco, essas coisitas assim eu sempre carrego. E eu só como um tipo de barra de cereal, que é da Bio 2 e que é de açaí com banana, por conta do tipo de caloria e dos alimentos que não tem lá, que não vão trazer nada que seja de Legal. inflamatórios, Edmara, né? tu não tem noção de como o pessoal tá aqui amando você, amando. A Ou Nívia achando que eu disse sou a doida. que só ela fazia isso. Aqui eu disse, poxa, tem uma pessoa que é parecida comigo, só eu achei que só eu fazia isso. A Claudinha dizendo também sobre que agora vai começar a juntar para poder fazer esses shots também. A Liana dizendo que tá achando sensacional tudo isso. Tá todo mundo amando, adorando. Maravilhoso. Edmar, outra pergunta para você, para a gente não perder o nosso fio da meada, tá? Só parabéns para você. Show de bolas, inspiração total. E na alimentação, então, show demais. Tem algum ajuste que você precisa fazer na tua rotina? Não só alimentar, tá? Pense como um todo. Que quando você tá viajando, você precisa fazer? Tipo, eu tô viajando, esse detalhe eu preciso ajustar porque não dá para fazer como eu faço na minha casa. Não, quando eu faço, quando eu estou na minha casa, na minha sede, por exemplo. Tem algum ajuste que você precisa fazer nos teus hábitos, na tua rotina, por conta das suas viagens? Leitura. Por quê? Conta pra gente. Porque assim, todo mundo sabe, né? Porque a gente é corpo, alma e espírito e a gente precisa ter que todas as áreas da nossa vida estejam em equilíbrio, né? Seja a Perfeito. área espiritual, seja a área social, seja a área física. Então, para que você possa ter uma vida mais saudável, você precisa fazer com que todas essas estejam em equilíbrio. Perfeito. Então, por exemplo, a leitura é algo que eu entendo que faz parte, é um hábito saudável, né? Ele vai aí ajudar em várias coisas da nossa vida, no cérebro, enfim, tantas outras coisas em termos de conhecimento. E na minha casa, Autoconhecimento é um deles, é algo que você autoconhecimento, comentou como muito importante, né? com certeza. Então, assim, na minha casa eu consigo, porque assim, eu estou em casa, basicamente eu paro de trabalhar às 18 horas, né? Pronto, ponto. Hum, Então, ou seja, eu não janto muito tarde, né? Porque eu gosto de fazer jejum intermitente também, a louca aqui também é jejum intermitente. E aí eu faço um pouco de jejum intermitente, eu como até às 18, no máximo 20 horas, né? Tá, passou. E aí, não me critiquem, tá? Mas eu tenho que decidir. Ou eu vou assistir uma novela, ou eu vou ler. Então, algo que eu tirei da isso minha quando você está em vida, casa, sim. certo. Então, assim, é algo que eu tirei da minha vida são Ninguém vai te novelas, eu não criticar. Você assisto. tem o seu tempo livre para fazer coisa para desopilar, para Pois é. relaxar, para descansar. Você trabalha tanto. Por que você não pode ter E uma válvula de escape, um momento de diversão, que para você é isso? Qual o problema? sim. E aí é onde eu vou ler. Então eu leio sempre à noite. Então, no meu horário, assim, de 8 a 9, 9 e meia, é o meu horário das minhas leituras. Até porque, né, gente, eu faço parte do Clube do Livro e eu tenho que dar Boa, exemplo também, né? boa. E Então, é o horário que eu leio. você não só faz parte do Clube do Livro, você é embaixadora. Então você tem que Pois dar um é, exemplo né? full. Você tem que ser o exemplo. Boa. Tem que ser o exemplo. Falei, E falei. quando eu tô viajando, eu não consigo. Por quê? Por que que eu não consigo? Hum, Porque quando eu estou viajando, eu passo o dia em treinamento ou em atendimento. E aí, entendi. nesse período, é o período que às vezes eu preciso fazer um relatório, é um período que eu preciso mandar um e-mail, voltar no e-mail, ver como é que está o funcionamento, responder alguma coisa. E aí, ou seja, o deslocamento já me deixa cansada, então eu me permito, a palavra é essa, eu me permito. Então, vou aqui, vou ali, vou comer, vou caminhar alguma coisa e não vou ler, porque eu preciso de distrair de outras formas. Então, esse ajuste, ou seja, a leitura, quando eu estou viajando, assim, essas coisas, é bem complicado para mim, porque eu não consigo ler. Super lhe entendo, Edmar, e até trago um exemplo pessoal. Quando eu estou viajando a trabalho, a sensação que eu tenho é que eu trabalho 24 horas. Não existe aquele momento, tipo, vou parar de trabalhar agora, e agora, tipo, acabou CNPJ, entrou o CPF, entrou a linha pessoa física, e eu vou descansar, relaxar, fazer alguma coisa que me distraia ou que me faça feliz. Não que o trabalho não faça, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas me desligar.
do trabalho. Só que Sim. não dá. Eu não consigo. Quando eu estou viajando, parece que todo momento é uma oportunidade que eu tenho, já que eu estou lá, eu tenho que aproveitar o meu tempo lá. Né? Só vou voltar naquele lugar, talvez, a trabalho daqui a um mês. Então, eu tenho que aproveitar todo momento que eu estou lá para resolver tudo que eu tenho para resolver lá. Então, enquanto eu estou acordada, eu estou raciocinando, pensando, ligando, mandando e-mail, visitando, fazendo o que eu preciso fazer a trabalho, exatamente para poder otimizar o meu tempo lá, né? Ser útil naquele lugar com o trabalho que eu fui fazer lá. Então, eu acabo deixando um pouquinho de lado a minha rotina habitual, que a leitura entra junto, principalmente quando está fora do horário de trabalho. Então, assim, não sei se para você também você tem esse mindset, essa mentalidade de que quando está no local de trabalho, assim, viajando, você quer aproveitar o seu tempo para ter o máximo de produtividade lá e acaba, talvez, não ficando com a tua rotina igual em casa e tendo que fazer alguns ajustes, que foi o que eu te perguntei. Faz sentido para você? Total, mas é exatamente isso. Se eu estou lá, eu tenho que usufruir e gastar toda a minha energia ali. Então, aí eu venho para casa e em casa eu tiro o atraso da leitura, vamos dizer basicamente isso. Boa, Um boa. local que eu leio muito, por exemplo, é dentro do avião, né? Então, ou seja, eu tenho duas coisas. Eu pareço criança quando entra no carro e o carro anda e a criança dorme. Eu dentro do avião. O avião, Ai, entrei no avião, antes do avião decolar, eu estou quase dormindo. adoro! Aí eu descobri que, tipo assim, Edmara, você tá perdendo tempo, Eu acho você tá que é a dormindo. mudança de pressão, Edmara, que tem no avião, mexe com Não você. tem mudança de pressão nenhuma Adoro comigo, tudo. né? Ó, tem gente que E gosta de ler no aí, avião também. Aqui o gosta de ler no avião. O Guga tá gostando do conteúdo que a gente está trazendo, tá gostando. Isso é bem legal. Tu isso falou é isso do bom. avião, que parece meio que um tempo perdido, né? Tipo assim, a gente pensa no Mas eu avião. leio. Pois é, então é um tempo Eu leio um perdido, né? livro Você praticamente para pra dentro. Se eu pensar. faço, vou viajar 5 horas, é uma leitura. Por exemplo, Permissão para Sentir. Eu tô com ele aqui do meu lado. Permissão para Sentir. Cara, eu li 50% do livro dentro do avião, indo para Brasília. Olha aí, 50 que países, 50 vindo de Brasília. Eu rodei o mundo, terminei de ler o livro. tudo é a forma como você enxerga, né, Edmara? Se você é a pessoa enxergar, poxa, que Pois tempo é. perdido dentro do avião. Poxa, por que você não aproveita esse tempo do avião para fazer alguma coisa útil, né? Essa é a questão de ler no avião. Eu também costumo ler no avião. Se eu não viajar muito cedo ou de madrugada, que eu também durmo, eu também gosto de ler. E eu também tenho uma experiência pessoal para contribuir com a tua fala. Teve uma época que eu trabalhava também viajando muito assim como você. Onde cada semana eu estava num estado diferente, do Nordeste. O meu não era Norte e Nordeste, não. Era só Nordeste. E aí foi nessa época, foi a época que eu mais li na minha vida. Porque eu ficava esperando muito em aeroporto, os aviões. Viajava muito dentro da. Eu estava sempre dentro de um avião, toda semana eu estava dentro do avião de ida e de volta, ou então com relação às conexões também. Então, assim, foi na época que eu mais li na minha vida, porque sempre tinha um livro na bolsa que eu estava lendo, um que eu queria ler, ou um que eu comprava dentro do aeroporto. Então, assim, foi maravilhosa essa fase da minha vida em relação à leitura. Então, assim, se a gente pensar o quanto tempo ocioso ele pode ser útil, se a gente, né, der um start, e aí vale super a pena, não é, Edmara? E tudo isso é hábito saudável, né? Então, assim, Exato. sábado eu estava numa palestra lá em João Pessoa e o palestrante virou e falou assim: quantas pessoas, livros a pessoa que vocês já leram esse ano? Aí o pessoal ficou assim no cri, cri, cri. Eu toda assim, querendo levantar a mão, né? Querendo Pra falar, cara, eu responder, já né? li 10 livros. Edmara, e mudando um pouquinho de assunto, é, como é que você lida com o cansaço? Porque a gente sabe que viajar muito é legal, é interessante, é bacana para quem gosta, né, de trabalhar com essa, com indo para vários lugares, desenvolvendo várias atividades de negócios, gerindo contratos, em contato com clientes. Então é algo bem dinâmico, né? Para quem é uma pessoa dinâmica, gosta de algo dinâmico. Então pode ser bem interessante um trabalho assim. Mas tem os pesares, né? A gente sabe que o cansaço chega, pega. Falei com você esses dias, até um pouco antes dessa live, você não, eu tô bem cansado, eu tô aí tateando o que eu vou fazer, porque hoje eu tô num dia bem cansado. Então tem dias que esse cansaço vai chegar.
tem dia que a dor vai bater. E eu quero saber se você utiliza algo como válvula de escape, como você relaxa, como você se tranquiliza, como você age com esse cansaço da rotina corrida. Eu me permito descansar. Ponto. Perfeito, perfeito. Perfeito. Porque às vezes as pessoas acham assim, eu tô sentindo cansaço, eu tenho que fazer isso, eu tenho que sair, eu tenho que conversar com meu amigo. Não, não tenho que sair, eu não tenho que conversar com ninguém. Eu tô cansada, eu tô cansada. E tem uma coisa, eu adoro a minha casa. Né? Se respeitar. Exato. Respeitar o seu Eu adoro a minha casa. Eu adoro a minha casa, eu adoro assistir Netflix, eu adoro ouvir uma boa música, adoro abrir uma garrafa de vinho e tomar um vinho. Adoro. Entende? Então, se eu estou cansada, por exemplo, domingo, eu passei 2 semanas fora de casa, né? Semana passada, cheguei de João Pessoa, sábado, era umas 3h30, 4 horas da tarde, cheguei em casa. Eu tava morta, cansada, exausta. E o que eu fiz? Eu tomei um banho, liguei uma música, ouvi uma música, depois eu coloquei uma série que eu gosto de assistir, abri uma garrafa de vinho aqui em casa, eu comigo, e tá tudo lindo. E eu assisti minha televisão, fiquei aqui e tal, não sei o quê. Eu curto esse momento, eu comigo mesma, sabe? De você, e ali eu descanso. Feliz. Eu faço coisas que me deixam bem, me deixam feliz, que me permitam descansar. E eu não quero atender telefone, eu não quero falar com ninguém naquele exato momento. Eu quero ficar sozinha. Claudinha, eu também adoro dançar sozinha. Às vezes eu coloco umas músicas aqui em casa e eu dou uns pulos sozinha. E eu me permito. Isso faz parte do autoconhecimento, isso faz parte da aceitação, de você curtir você mesmo. Porque assim, as pessoas querem ser felizes, sabe, Aline? Com o outro. Não, cara, eu vou ser feliz comigo. Porque quando eu tiver o outro na minha vida, eu vou somar na vida do outro, sabe? Eu vou ser uma mulher, desculpa a palavra, foda na vida do outro. Da mesma forma que o outro vai ser na minha vida. Entende? Então, você assim, se basta, né? Eu me basto. Mas quando tiver o outro, cara, eu vou ser muito top na sua vida também. E é assim que a vida flui. Mas eu preciso curtir. Eu comigo mesma. Edmara, excelente resposta. Eu acho que foi uma lição para muitas de nós que estamos aqui. Tá cansado? Não tem nenhuma coisa mirabolante, nenhuma estratégia mágica, não. É descansar. É você respeitar o teu corpo, é respeitar do que você está sentindo, é se respeitar. Então, muitas vezes as pessoas acham que dão conta. E é aí que começa a aparecer as doenças, é aí que começa a aparecer o corpo dando sinal de que algo não está bem. Ei, para, porque senão o negócio vai piorar. Para, porque senão vai piorar. E essas dores que a gente sente muitas vezes, uma dor no estômago, uma dor de cabeça, uma insônia, uma dor na coluna, sei lá, as dores que às vezes vão aparecer na nossa vida, você não sabe por que está acontecendo e quer se automedicar e quer empurrar com a barriga, e nada mais é do que descanso. É só isso, é descanso que a gente precisa. Algo tão simples, né, Edmara? Mas por que as pessoas não veem de forma simples? Não veem porque as pessoas acham que são super mulheres, que são mulheres maravilhas. E eu já entrei nessa neura de ser mulher maravilha. Cara, eu não sou mulher maravilha, eu não dou conta de tudo. E assim, eu paguei um preço muito alto por achar que eu era Mulher Maravilha e que eu não tinha que descansar, que eu não tinha nada. Então eu falo o seguinte, cara, o burnout foi um divisor de águas na minha vida. O burnout me ensinou aos 35 anos de idade, tipo assim, que eu não sou Mulher Maravilha, que eu não dou conta de tudo e que eu preciso parar. Então foi onde eu aprendi a dores, com muito custo, e eu pago um alto preço por isso, para poder ressignificar a minha vida. Então, ou seja, passei a ter hábitos saudáveis, e passei a descobrir também que eu tenho todo o direito de não dar conta e que eu tenho todo o direito de descansar, de olhar para mim e todos os dias escolher a mim. Então, todos os dias, quando eu levanto, então hoje, quando eu acordei em pleno frio no Recife, debaixo de muita chuva, 4h30 da manhã, fui para academia, eu escolhi a mim. Eu escolhi a mim. E eu vou continuar escolhendo a mim. Boa. Quando eu não abro a mão, às vezes, de comer
um baião de dois, que eu adoro, com bastante queijo, que você tira Que foi assim. que eu citei o baião de dois aqui do Eu Ceará. adoro o baião de dois. Eu vou escolher a mim. Mas é óbvio também, Aline, que tem casos extremos. Por exemplo, para as pessoas não acharem, na sexta-feira eu me permiti comer uma pizza. Por quê? Porque eu fui caminhar na praia, passei da hora lá, caminhando. Quando eu volto pro hotel, lá depois das 10 horas da noite, descobri que eu tava com fome e que não tinha comida. Então, tipo, liguei pro hotel, o hotel não tem comida, já acabou os negócios, já fechou tudo. E eu olhei para um lado, olhei pro outro, fui pro iFood. No iFood não tinha comida que eu ia comer. Entendeu? Ninguém ia mandar um ovo para mim às 11 horas da noite no hotel. E eu só tinha almoçado. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. E aí eu fui tentar descobrir. Aí eu fui fazer uma coisa, tipo assim, o que é menos prejudicial. O que é menos prejudicial. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é E isso, é vai para isso, o é menos isso. prejudicial. E aí eu fui pro menos prejudicial. E aí no menos prejudicial eu não tomo refrigerante há 10 O seu anos, né? personal tá rindo de você agora. Tá rindo da minha cara. Mas é isso mesmo. E aí, assim, a pessoa que não toma refrigerante há 10 anos pede água, né? Água tem no hotel. Então eu tentei e comi. Então, assim, foi um caso extremo. Mas eu não me martirizei. Tipo, Boa, eu tô comendo Edmar. Eu acho que essa saudável. culpa que não deve ter, Não sabe? tenho culpa Decide sobre comer, isso. come e seja feliz. E Agora, aí eu brinco que foi a pizza mais gostosa de camarão que eu já comi na face da terra, porque eu acho que era fome. Mas e não teve culpa. Não tem culpa. Segunda, era o que era, sábado se de você manhã, decidiu comer, tá eu tava na minha omelete, no meu mamão, e tava tudo lindo. É isso aí, Edmar. As meninas também estão se identificando com você nessa tua fala, viu? A Nicla falou que estar bem com você mesma é tudo, né? A Claudinha falou que a gente tem que ter ciúmes da gente. A Nicla também falou que ninguém tem que dar conta de tudo, concordou com você, que nós não somos mulheres maravilhas, né? E a Nicla também falou que tem que recarregar para recomeçar. Então, a Claudinha até comentou, o preço é altíssimo quando a gente não faz isso. Então, a gente tem que ficar ligada, né? E, Exato. Edmar, outra fala também que eu gostei muito que você disse, que eu acho que vale a pena a gente frisar e até levantar um pouco esse tema, do autoconhecimento. Eu acho que tudo parte daí, sabe? Desde a primeira pergunta até a última, todas você soube responder de forma muito coerente, tipo, de uma resposta bater com todas as outras, independente da pergunta que eu fizesse, você sempre respondeu a mesma coisa, exatamente porque você, ou seja, você foi muito coerente com você mesmo, exatamente porque você se conhece. Então, a partir do momento que você sabe, olha, eu já tive um problema de saúde por conta de hábitos que foram errados, de escolhas que não foram bem feitas, de decisões que não foram tomadas de forma sábia. Então, isso faz com que eu seja mais criteriosa com as minhas escolhas e com os meus hábitos, independente de onde eu esteja. Seja no Recife, seja na Paraíba, em Natal, na Bahia, ou seja, onde você for, você vai ser a mesma Edmara com os mesmos hábitos, com as mesmas escolhas. Então, autoconhecimento, eu acho que é o início de qualquer coisa. Você só sabe as suas fraquezas, as suas fortalezas, até onde você pode ir, que você vai estar cansado quando você passar daí, até onde eu quero ir, o que te faz feliz. Tudo isso, se você olhar para dentro de si. Então, verdade. Eu tô nesse momento preparando uma aula sobre autoconhecimento e, assim, tá sendo muito gostoso estudar sobre isso, porque é um mundo, né, de coisas que você precisa... Quando você olha para dentro de si, você descobre muita coisa que talvez você não esteja nem preparado para lidar. Então, é aí que você cresce. É nesse momento que você cresce, porque se olhar para dentro de si faz você se afastar de muita coisa e faz você chamar para perto de si muita coisa. Faz sentido, Edmara, essa Faz questão do total, porque quando você conhece você, quando você descobre quem você é, sobre as suas cores, as suas dores, as suas potencialidades, você consegue fazer escolhas coerentes. Então, você consegue definir o que você quer e o que você não quer. O que te faz bem e o que te faz mal. Então, ou seja, eu estou nesse processo de autoconhecimento há 12 anos, né? Então, 12 anos eu faço terapia. Já fiz vários cursos na área sobre crenças limitantes, sobre relacionamentos codependentes, enfim. E além desse processo de imersão em vários livros, né, e vários cursos,
E cada vez mais é isso. E você descobre que você não conhece tudo e que você sempre tem uma Não. coisinha a mais. O Até autoconhecimento é porque constante, né, Edmara? Tipo, não começa e acaba, não. Não tem um não, dia e que você até quer porque uma coisa, não acaba. você vai descobrindo que tem áreas na sua vida que você não quer ser tratado. Então, ou seja, essa área aqui agora, vou colocar um tapetezinho aqui e vai seguir, sabe? E aí daqui a pouco a vida, o universo é tão foda, que o universo é tão top, porque o universo ele te dá umas cambalhotas, ele dá uma roda assim, gira e vai você ter que tratar aquela área da sua vida, sabe? Até complemento o que você falou de forma ainda mais assim, para Incisiva. tocar mais na ferida. Tem áreas da nossa vida que a gente não quer colocar na dependência de Deus. Você quer Exatamente. resolver por conta própria. Você não quer deixar que Deus tire você daquela zona de conforto e te confronte. Tu não quer ser confrontada. E aí, quando você Não. resolve ser confrontada, aí dói. Mas aí você sobe de Pois novo. é. Então, ou seja, o autoconhecimento ele serve para isso, para você perceber que você precisa, sabe, se cuidar, que você precisa se permitir entender quais são as suas dores, quais são as suas necessidades, quais são as sensações que você está sentindo, os sentimentos que estão ali dentro, sabe, para você poder tornar uma pessoa melhor. Então, ou seja, as pessoas nem sabe o temperamento que elas têm, muitas vezes não sabe nem por que ela está tendo aquilo, se ela é colérica, se ela é sanguínea, se ela enfim, entende? Então, se ela é melancólica, enfim. Então, ou seja, as pessoas, a gente precisa se conhecer, e é necessário. Então, eu acredito que eu cheguei onde cheguei nesse processo de escolha saudável disso também, foi que quando eu me dei conta do burnout, eu falei, cara, aí, eu estudei tanto e tô nessa vida. Então não basta ter conhecimento, sabe? Você tem que exercitar. Então acho que foi aí nesse processo de tipo, conhecimento, quando ele só tá na cabeça, ele não gera melhora para Não você, gera não gera nada, transformação. Não gera transformação. não gera transformação. Então foi nesse processo que aí eu falei, ok, eu conheço, então eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu estudei durante 12 anos. Perfeito, Comigo Edmar. mesmo. Edmar, a gente já está se encaminhando para o fim da nossa Ixi, live. Eu queria saber de você para a gente fazer um encerramento assim com chave de ouro, tenho até assim, medo. aquele encerramento com aplausos. Qual é o recado final que você daria para as pessoas que trabalham muito, trabalham fora, trabalham viajando e têm dificuldade em manter hábitos saudáveis? Disciplina. Curto e Não posso falar grosso. muita coisa. Gostei. É disciplina. Disciplina, não tem segredo. É disciplina e ponto. É disciplina. É Boa. disciplina, porque quando a gente é disciplinado, quando a gente entra nesse processo de disciplina, nada vai nos tirar o foco. E aí eu tenho que dar honra a quem tem honra. Eu tenho que dar honra à mamãe. Mamãe tá aqui, né? E eu acho que a mulher que eu me tornei hoje, eu devo isso muito a ela, sabe? A minha Ok. mãe, a mamãe, ela sempre me ensinou muito a ser disciplinada. E eu sou disciplinada com tudo que eu faço. Você trabalha, você vive comigo, né? A gente tem esse relacionamento, você sabe. Então, assim, é foco, é disciplina. Então, eu ouvi uma frase que fala bem assim: disciplina é tudo aquilo que você não quer fazer, mas você sabe que você precisa fazer Mas para sabe que chegar deve fazer. aonde você quer chegar. Então, assim, quando eu não quero acordar de manhã, eu converso comigo mesmo. Eu preciso levantar porque é o melhor para mim. Quando eu quero comer alguma coisa que eu sei que vai me fazer mal, Edmara, pensa no pecado. É bom agora e vai te fazer mal depois. É basicamente essa. Então eu converso comigo mesmo o tempo todo. Edmara, você precisa correr. Edmara, você precisa fazer isso. Então a palavra é disciplina. Não tem meio termo. É preto no Independente da branco. dor, independente do que aquilo lhe É custe, disciplina. você se mantém por conta da sua disciplina e por conta do seu propósito em se manter saudável. Eu tenho uma questão. Exatamente. E é assim, mamãe me disse, me sou muito disciplinada e eu tenho esse autocontrole, sabe? Então, assim, muito latente em mim.
Então, se vai me fazer mal, não. Se eu quero, quero. Se eu não quero, não quero. Entende? Então, Completamente. é assim, é Perfeito. disciplina. Edmara, curto e grosso, disciplina e acabou. Se o recado é esse, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Não é não, Edmara? Exatamente. Boa, boa. Edmara, eu queria lhe agradecer. Muito obrigada por ter topado estar na live aqui hoje comigo. Agradecer o seu tempo, que eu sei que é precioso. Agradecer a tua dedicação. Agradecer o quanto você tem sido inspiração para outras mulheres, para outras pessoas nessa sua jornada de autoconhecimento, nessa sua jornada de trabalho, porque você lida com muitas pessoas, conhece muitas pessoas. E tenho certeza que todas elas têm algo muito bonito para falar de você. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, por trazer para você um pouquinho desse assunto de trabalho muito, trabalho viajando, como é que eu consigo manter hábitos saudáveis. Muito simples, com disciplina e acabou-se a história. Não é isso, Edmara? Não tem meio termo, minha filha. É isso aí. Aline, eu que te agradeço, tá? Agradeço muito todo esse carinho, todo esse cuidado, né? Você me convidar, essa confiança, né? Você sabe que a admiração por você é mútua, né? Então, eu te admiro muito, adoro caminhar com você nesses 3 anos, assim. E a palavra para hoje é gratidão. Gratidão por esse espaço que você me proporcionou para eu contar um pouquinho mais de mim, contar um pouquinho mais da minha história, E as pessoas né? E eu conhecerem espero realmente um realmente pouco ter mais. podido, assim, tocar na vida de outras pessoas e ser exemplo, sabe? Porque eu acho que nós viemos nesse mundo só para isso, para poder influenciar outras pessoas, fazer o bem para outras pessoas e ser farol para outras pessoas. Se não for assim, não faz sentido. Não vale a pena. Boa, Edmara. Edmara, obrigada mais uma vez. E antes da gente encerrar, queria convidar vocês para o desafio da semana, que terá aqui no Hábito 28, começando amanhã. 7 dias de exercício. Ali, 7 dias, mas quarta é feriado, tem sábado e domingo. 7 dias, são 7 7 dias dias direto. ininterruptos, independente de feriado e fim de semana. Então, para você que está querendo aí manter foco no exercício, se manter disciplinada no hábito da atividade física, te faço esse convite. Nós começamos amanhã com lives diárias, nesse horário de 20 e 17, falando sobre cada dia vai ser um tema relevante para aquela pessoa que está tendo dificuldade de colocar o hábito do exercício físico no seu dia a dia. Então, convido vocês que estão nessa live para estarem aqui comigo de novo amanhã, trazendo aí mais um assunto bacana sobre o desafio do exercício físico. Então, muito obrigada, Edmara. Beijo grande, Obrigada, fica com gente. Deus. Obrigada a todos vocês. Boa noite. E Tchau. amanhã eu encontro com vocês de novo. Tá bom, Obrigada. tchau. Beijo. Tchau, tchau.